Olá, eu sou Carla Pires, aluna do curso de Teologia da Unicesumar, e eu queria falar um pouquinho a respeito da epistemologia do estudo das religiões. Eu confesso que no início eu pensei, o que é epistemologia? Achei o termo estranho, não tinha ouvido a respeito dele ainda. E cheguei à conclusão que a epistemologia é a forma como se desenvolveu o estudo ou conhecimento a respeito de determinada coisa ou pessoa. Como esse conhecimento se deu? Quais métodos foram utilizados? Quem pensou a respeito disso ou escreveu a respeito disso? Por isso, ao falar do estudo das religiões, eu queria me centrar em determinados autores, principalmente a partir do século XIX, porque eles começaram a mudar um pouco a visão do que se entendia por religião. Se a gente for falar em grosso modo, religião é o religare, é a forma como o homem se relaciona com o Deus dele ou com o objeto divino dele. Mas esses autores trouxeram uma visão muito mais ampla. Eles trouxeram uma visão maior do que essa essencialista. Até o século XIX, a religião era pensada nessa visão essencialista. Existia um Deus, um objeto divino, que era a essência de determinada religião, e tudo se desenvolvia em torno dele e da forma como o homem o adorava. Porém, pensadores como Sigmund Freud, Jung, Karl Marx, e Emile Durkheim, eles trouxeram uma visão diferente a respeito do estudo da religião. Eu queria começar justamente por Emile Durkheim, porque Durkheim, apesar dele não ter sido tão revolucionário como os demais, ele mudou um pouquinho a forma do que nós pensávamos a respeito da religião. Ele já trouxe uma visão funcionalista, funcional para a religião. O que é isso? A religião, ela desenvolvia uma função na sociedade. Ela tinha uma função social na sociedade. Para isso, ele desenvolveu o conceito do totem. Nas religiões primitivas, existia o totem, que era o objeto de adoração de determinado clã ou de determinada civilização primitiva. Aquele totem ele era utilizado para várias coisas. Ele era utilizado para identificar determinada pessoa do clã, ele era utilizado na porta das casas, ele era utilizado como objeto de adoração, ele era utilizado até para fins terapêuticos. Então, o totem, ele representava o objeto ou ser divino que deveria ser adorado. Nessa visão funcionalista, nesse método funcionalista desenvolvido por Emile Durkheim, o toteísmo ele tinha um significado muito grande. Numa tentativa de explicar esse conceito do totem, Fraser disse o seguinte, em 1987, que existia uma ligação entre o clã e esse ser animal, porque normalmente o totem tinha uma representação de um animal. Existia uma ligação de respeito, existia uma ligação de veneração, e muitas vezes os clãs, eles acreditavam que eles eram descendentes deste animal. Lembrou de alguma cultura? Sim, eu lembrei na hora. As culturas indianas, elas veneram determinados animais por considerarem que os antepassados deles, que já morreram, podem ter reencarnado nesses animais. Então, a gente vê que as culturas mudam, que algumas coisas mudam com séculos, porém, alguns vestígios de determinadas religiões permanecem nas religiões que nós vemos hoje. Para Durkheim, o totem era uma representação do mundo e de si mesmo. Ao mesmo tempo que o clã ele representava o objeto divino de adoração, ele era o próprio objeto divino de adoração. A representação, o totem que era feita, era uma representação do que o homem esperava que a sua sociedade se transformasse. Era a sociedade transfigurada. Eu espero que um dia nós sejamos dessa forma. Então, ele estava adorando, na verdade, a própria sociedade. Durkheim estava mais preocupado em explicar para que serve a religião do que como ela surge. Não importa muito como ela surgiu, o que importa é para que ela serve.
né? E ele fala assim, olha, a filosofia e a ciência existem por causa da religião. Já Karl Marx e Max Weber vão dizer que um dia a religião vai deixar de existir, que um dia a religião vai morrer, que ela vai acabar. E nós vemos que isso até hoje não se concretizou, né? Caminhando então um pouquinho mais nessas contribuições, após Emile Durkheim, nós vemos o famoso psicanalista Sigmund Freud. Freud gostava de explicar as neuroses humanas, ele gostava de explicar os sentimentos humanos, a condição da psique humana através de suas relações interpessoais. Ele sempre fazia uma relação entre o que o homem estava sofrendo ou o que ele dizia com alguma relação pessoal dele, com outra pessoa, com um membro da família e tal. E a mesma coisa ele aplicou na religião. Ele dizia o seguinte, que a religião era uma neurose, que podia ser uma neurose coletiva ou só de determinado indivíduo. Que essas representações que Durkheim fez do totem e também do mito, do tabu, aliás, né, que eram regras, que elas tinham um caráter o seguinte, o totem tinha um caráter etnográfico, que ele mudava de acordo com a etnia e de acordo com a geografia em que aquele povo estava, e que o tabu era algo que nós criamos para bloquear determinadas coisas na nossa mente. Então, por exemplo, uma proibição de se casar com pessoas do mesmo clã ou de clãs diferentes. Eram tabus, eram proibições criadas, né, para bloquear determinadas coisas na mente humana. Os tabus para ele eram proibições que não tinham razão de ser, que não existiam razões imediatas para terem sido criadas e que era uma forma de controle, né? E o totem era criado para que a pessoa se tornasse dependente de alguma coisa. A história que ele conta a respeito da criação do totem é a seguinte: nos povos primitivos, né, os filhos de pais primitivos, de um pai primitivo, sentiram inveja desse pai, brigaram com esse pai, mataram esse pai para ficar com suas esposas. Carregaram a culpa por muitos anos e, para se livrar dessa culpa, criaram a representação, que era o totem, do seu pai, que eles odiavam, mas que sentiam remorso por ter matado. Então, criaram uma representação desse pai e começaram a venerar esse pai, que a religião foi criada a partir disso, né? Que é uma forma do ser humano superar a dor ou a neurose. Para ele, a religião era uma neurose. Em algumas frases ele falava assim que a religião é comparável a uma neurose de infância, ou seja, é um trauma que você tem na infância e aí você cria um Deus para ser adorado e superar esse trauma que você tem. Já outro psicanalista da época, ele contrariou as teses de Freud. Ele falou assim, não, a religião, ela não é ruim, ela é boa para a sociedade. Carl Gustav Jung, ele dizia que a religião é benéfica para a sociedade, que era uma expressão do inconsciente coletivo, que o homem já nascia com uma vivência trazida das primeiras gerações. Ele criou um conceito que se chamava arquétipos. Arquétipos eram sonhos, como os mitos, como os mitos da religião. Os sonhos e os arquétipos, eles já nasciam com o homem e serviam para estabilizar a personalidade humana. Segundo Jung, todo homem nascia com um arquétipo de Deus, do que era Deus para ele. Ele não se preocupou, sabe? Jung não se preocupou com, será que Deus existe? Ele falava, Deus existe, apesar de que eu não acredito nele, mas Deus existe, né? E que Deus existe na psique de todo ser humano. E por fim, Jung diz que a religião existe para ajudar no processo de individualização do ser humano, para nós aceitarmos quem nós somos, né? E aí, por fim, nós temos o mais radical dos autores desse período, que é Karl Marx. Karl Marx chegava a dizer que a religião é o ópio do povo. Karl Marx falava que a religião existe apenas para justificar sistemas dominadores da sociedade. Que a religião ela é utilizada apenas para que se criasse determinadas organizações sociais. E normalmente essas organizações sociais eram para que os mais fracos continuassem a ser dominados pelos mais fortes.
Normalmente ele dizia isso com uma conotação financeira, porque ele falava que a religião era uma construção capitalista, para que as pessoas mais ricas continuassem dominando as pessoas mais pobres. Ele falava assim, olha, a religião ela tem que ser estudada, mas não pelo que ela é, não porque ela tem bons conceitos, não porque o homem precisa pensar a respeito de onde ele veio, para onde ele vai, até porque ele falava que o conceito de céu, o conceito de um futuro melhor era mais uma forma de dominação. Era simplesmente para que a pessoa continuasse acreditando em um sistema religioso, né? E aí ele fala que ela tem que ser estudada não pelo que ela é, mas pela influência que ela traz em determinada sociedade. Que ela influencia a sociedade, nós sabemos. Mas para Karl Marx, todo tipo de influência da religião na sociedade era maléfica, era um ópio, era um vício, né? Assim como Freud acreditava que a religião era uma neurose, para Marx a religião era um vício que deveria ser extinto. Em reação a essas ideias, principalmente as ideias de Freud, as ideias de Marx, de Karl Marx, veio uma visão, uma reação que nós chamamos de fenomenologia. A religião deveria ser estudada através do fenômeno que ela é. Se a gente parar para pensar um pouquinho até hoje, nós pensamos assim. Nós não pensamos na religião apenas sobre como ela influencia a sociedade, nós não pensamos na religião apenas sobre o Deus que ela venera, mas nós pensamos na religião como um fenômeno, ela tem que ser sentida. Rudolf Otto e Mircea Eliade foram os principais autores dessa visão fenomenológica que a gente fala. O nome é complicado, mas a fenomenologia da religião se estabeleceu como ciência, enquanto a teologia tinha um caráter mais reflexivo, como a filosofia. Então, a teologia e a filosofia tratam mais desse lado existencialista. E a fenomenologia, ela trata sobre a religião como uma ciência, ela tenta aproximar a religião da ciência. Otto falou, ele fez uma exposição sobre o sagrado e o profano. Ele dizia que para se entender a religião, a gente tinha que entender o que era sagrado, o que era profano. Ele, de novo, trouxe aquela ideia do totem. Mircea, por exemplo, ele revalorizou as religiões primitivas e tradicionais e refutava essa ideia de que a religião é irracional, de que as religiões primitivas eram irracionais, e propôs ainda que o sagrado não pode ser reduzido, porque uma coisa que eu não falei é que surgiu também a ideia de reducionismo, reduzir a religião só a determinado aspecto, né? O que Marx falava era reduzir a religião a isso. Reduzir a religião, por exemplo, só a funcionalidade dela, né, era errado. Então, Otto e Mircea falavam que não se podia reduzir a religião apenas a um campo da vida do homem, mas que a religião ela fazia parte do próprio homem. Para se definir o que é sagrado, então, tinha que se entender o que é profano. Toda experiência humana era considerada espiritual. Toda experiência humana que era considerada espiritual era sagrada. Então vamos pôr aí, ir à igreja, cantar, né, falar em línguas, nós podemos considerar como experiências espirituais, sagradas. Já as atividades cotidianas eram consideradas profanas. E após a Segunda Guerra Mundial, a fenomenologia entrou em crise, recebeu algumas críticas rigorosas por conta dessa definição do que é santo, do que é sagrado. Engraçado que essa é uma discussão que se tem até os dias de hoje, principalmente com relação ao que é secular e o que é santo, música secular e música sagrada e por aí vai. Então, nós ainda temos essa discussão sobre o que é santo e o que é sagrado. Então, para resumir, pessoal, as ciências da religião não são um saber sobre as religiões, tampouco uma ciência integral.
Elas têm percorrido um caminho árduo de debates, de afirmações no mundo, principalmente para ser inserida no mundo acadêmico, para ser uma disciplina, mas ela utiliza métodos próprios, né, formas de análise próprias, né, e é preciso sempre nós estarmos atentos à contribuição dessa ciência, enquanto expressão social, cultural, filosófica, política, dentre outros. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.